Olá, pessoal. Me chamo Nádia, professora do EJA, módulo 1. Meu sinal, sou professora de matemática da aula digital. Vocês sabem que essas aulas já estão lá no YouTube, não é isso? E esperamos que vocês conectem com a gente aí para dar algum retorno, né, de como está sendo essa aula. Temos Clisma para fazer a nossa tradução em Libras. E nós vamos ver hoje representação simbólica de adições e subtrações. Vamos ver? Só para a gente lembrar mais um pouquinho, né? O que a gente já sabe. Somar e subtrair. Vamos lá? Vamos ver. Olha só. Eu tenho que essa aula vai estar no YouTube assim que terminar, né? E eu trouxe essa frase aí, né? Porque a gente está no mês da criança, né? Então, no riso de uma criança encontramos uma lembrança de algo feliz que se foi e não volta jamais. A nossa infância, né? Então, quando a gente vê uma criança sorrindo, né, a gente sempre relembra, né, de como foi a nossa infância lá. Com certeza. Vicente Albuquerque é o autor disso. Vamos lá? Então, eu tenho cálculo de adição e subtração. Vamos ver adição e depois subtração. Vamos começar? Olha só. Eu tenho que adição, né, é soma, é você juntar, é você acrescentar, né, é você dar um total, ok? Então, isso aí são formas de você fazer. Quando a gente fala em adição, a gente fala em adicionar, ou acrescentar, ou juntar, né? Somar. Então, tudo isso é um único caminho, né? É você fazer a junção de algo e você dar um total, tá certo? Aí eu trouxe uns probleminhas para a gente ver, que é bem interessante. E antes eu trouxe as propriedades, que são bem importantes. As propriedades da adição. Olha só. Eu tenho que a primeira propriedade, ela diz que a ordem das parcelas não altera a soma. Então, tanto faz eu somar 5 mais 8, como eu somar 8 mais 5, tá certo? Então, isso aí não vai alterar, porque o resultado vai ser o mesmo, tá certo? Então, o resultado de 5 mais 8 é 13, né? E de 8 mais 5 é 13, certo? Aí a segunda propriedade, essa se chama comutativa, ou seja, ela é comutativa porque ela junta, né? Ela faz a junção, tá? Então, a outra que eu tenho é associativa, ou seja, ela associa de forma que o resultado vai ser o mesmo, tá? Então, vamos ver. Em uma adição de 3 ou mais parcelas, independente da ordem em que realizamos as somas, o resultado é o mesmo, né? Ou seja, se eu tiver 4 mais, entre parênteses, 2 mais 1, vai ser igual a 4 mais 2 mais 1, certo? Então, eu posso fazer com o parêntese entre 2 e 1 e posso fazer com o parêntese colocando 4 mais 2. Vai ser o mesmo resultado, tá certo? Porque eu vou ter ali, ó, na primeira, eu tenho 4 mais 3 e tenho 6 mais 1. Então, você percebe que tanto o resultado da primeira linha como o resultado da segunda linha é o mesmo, né? O resultado é 7, certo? Então, eu tenho que, mesmo fazendo essa associação, eu tenho o mesmo resultado. Isso não vai alterar, tá certo? O resultado é o mesmo. E aí, nós vamos para a terceira, que é bem importante, o elemento neutro, certo? O elemento neutro da adição é o zero, ou seja, ao somar um número com zero, o resultado é sempre o próprio número, certo? Ou seja, se eu somar 8 mais 0, é 8, porque não vai sobrar nada, porque 0 é 0, né? Então, se eu somo 8 mais 0, é 8. E se eu somo 10 mais 0, é 10, porque o zero, ele é nada, junto da soma, né? Então, ele é o elemento neutro da soma, tá certo?
Não esqueçam disso. Somando qualquer número com 0, você vai ter como resultado o próprio número. Tá certo? Nós vamos ver depois o elemento neutro da multiplicação em outra aula. E vocês vão perceber que esse elemento neutro é fundamental você ter bom conhecimento dele. Tá certo? Então vamos lá. Olha só. Como você pagaria esse produto usando 5 cédulas? E esse produto é um tablet, ele custa R$420, né? E como você pagaria ele usando 7 cédulas? Então, eu coloquei cédulas aí porque é o nosso dia a dia, né? Então, a gente está o tempo todo usando o dinheiro, usando a cédula, fazendo um pagamento, fazendo uma compra de alguma coisa, não é isso? Recebendo um troco também. Então, aí eu coloquei para vocês terem uma noção. Eu poderia fazer de outras formas, né? Mas como eu coloquei ali 5 cédulas, eu tenho 4 cédulas de 100 e uma de 20, né? E do outro lado, eu tenho 7 cédulas, ou seja, eu coloquei 4 cédulas de 50, 2 de 100 e uma de 20. E eu tenho o mesmo 420 ali, certo? Então, tenho também problemas, né, que a gente precisa interpretar, né? Ler e interpretar, o que é fundamental, tá certo? Quando a gente lê um problema e a gente consegue interpretar ele, conseguimos resolver ele com mais facilidade e com mais rapidez, né? Bem mais tranquilo. Vê só. Então, eu tenho aí um problema. Se você comprar 2 calças jeans ao preço de R$90 cada, quanto pagará no total? Então, como você pagaria isso em dinheiro? Tá certo? Então, eu tenho que são 2 calças e que cada uma custa R$90, ok? Vamos ver como fica? Olha só. Eu tenho que 90 mais 90, né? É igual a 180, certo? Então, e como é que eu vou pagar isso em dinheiro? É 180. Vamos lá? Olha, eu tenho também essa representação que eu coloquei aí para vocês terem uma ideia de ordem. Unidade, dezena e centena. Perceberam? Então, na unidade está ali o 0, na dezena está o 9, né? E na centena eu não tenho, porque ele é 90, então ele é só 9 dezenas, não é isso? Então, mas o resultado eu tenho a centena, porque o resultado vai dar 180, certo? E aí, eu tenho agora, como vou pagar isso aí? Olha só, eu tenho 3 notas de 50, né? E 3 de 10. Mas eu posso também pagar com uma de 100, uma de 50, uma de 20 e uma de 10. Mas aí você me pergunta, só dessa forma, professora? Não, tem N formas. Você poderia transformar aqueles R$50 em 5 de 10, entendeu? Daria tranquilamente, né? Eu sei que 50 é 5 de 10, então poderia transformar tudo aquilo. E poderia pagar também até de R$1, né? O que não vale a pena, mas poderia. Então, vamos lá. Então, agora, nós vamos para a subtração. A subtração, nós temos que tirar, né, restar, a menos ou a mais. Quando a gente faz a mais, aí você faz, poxa, mas a mais é soma. Não, eu posso perguntar para você algo que o outro tem a mais que aquele. E aí você vai fazer o que para você saber? Você tem que fazer uma subtração, né? Então, por exemplo, se eu pergunto para você, vamos dizer, José tem 50 anos, né? E o irmão dele tem 65. Quantos anos tem a mais o irmão de José? Você vai fazer uma subtração, certo? Então, a mais também está aí, certo? Então, vamos lá. Olha só. O probleminha que eu trouxe é Rosa gastou R$170 no supermercado e Antônio gastou R$54. Quanto Rosa gastou a mais que Antônio? Olha aí o a mais,
Tá vendo? Então, quanto Rosa gastou a mais que Antônio? Eu tenho que subtrair, porque eu sei que Rosa gastou um valor maior, né? E Antônio gastou menos. Então, vamos subtrair para saber exatamente quanto foi a mais que Rosa gastou, certo? Quanto ela gastou a mais que Antônio. Vamos ver? Olha só. Eu tenho 170, né? Que é o valor de Rosa. E agora eu vou pôr o valor de Antônio para fazer essa subtração, né? Então, vamos lá. Eu tenho 54 menos 170, certo? E isso vai me dar um resultado que eu quero, que é o valor que Rosa gastou a mais que Antônio. Perceberam? Então, quando a gente fala esse a mais, a gente fala nessa subtração ou diminuindo, não é? Como vocês conhecem também, o valor de Antônio do valor de Rosa, né? Porque ela gastou bem mais que ele, tá certo? Então, vamos ver, olha só. Então, 170 menos 54, né? Eu tenho ali, olha, 4 para 10, por isso que eu coloquei aquele 1 ali, né? Que vai dar 6, né? E tenho que esse 1 vai juntar ali com o 5, vai virar 6, né? E 6 para 17 é 11, né? Então, 116 é o resultado, ok? E aí eu também coloquei ali, ó, a representação, tá vendo? Centena, dezena, unidade, tá? E você percebe que eu tenho ali o resultado, a unidade é 6, a dezena é 1 e a centena é 1, certo? 116, ok? Então, eu coloquei aí para vocês, olha, minuendo, subtraindo, né? E o resto, ou a diferença, que a gente chama. Chamamos de diferença ou resto, o resultado, tá? E na soma, nós chamamos o resultado de total, ok? Rosa gastou 116 a mais que Antônio, certo? Isso aí é a diferença. E aí eu trouxe essas tapiocas também, olha só que interessante. A tapioca, né, bem conhecida nossa, tá certo? Vamos ver quanto que ela custa, tá certo? Olha só. Eu tenho que ela custa R$8. E aí, se ela custa R$8 e eu vou comprar uma tapioca, eu vou ter R$2 de troco se eu der esses R$10, certo? Então, se eu pago essa tapioca com R$10, né, eu vou receber de troco R$2. Ou seja, eu peguei R$10 e paguei a tapioca e ela custou 8. Então, quando eu faço a subtração, né, ou diminuo, ou tiro desses R$10 os R$8, vai me restar exatamente R$2. Perceberam isso? Ok? Então, sempre que você vai fazer uma subtração, você tem o valor maior e o valor menor. E o valor menor vai ser tirado do valor menor, do valor maior, certo? Então, o menor sempre é tirado do maior. E o resto, ou o troco, né, ou a sobra, ou a diferença, é o que você vai encontrar, certo? Então, eu tenho aí a ordem, né, centena, dezena, unidade, tá? E o troco que foi R$2, ok? Então, recordando, nós vimos o tablet, né, vimos as calças jeans, o supermercado e a tapioca, tá? Gente, foi um prazer estar com vocês, tá? Deixo um abraço para cada um e espero contar com vocês na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau, pessoal!